pretendo falar com vocês hoje à noite sobre o ser uma igreja governada pela palavra. E para mim não há um exemplo melhor nas Escrituras do que a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, visto que esta é a igreja de Tessalônica mais correta em todo o Novo Testamento. Nós não temos uma igreja mais elogiada do que esta no Novo Testamento. Não temos uma igreja na qual aparentemente não se vê apontamentos de erros no Novo Testamento. Portanto, é claramente uma igreja governada pelo Espírito de Deus e pela palavra que esse Espírito revelou e inspirou. E essa é a razão pela qual eu gostaria de refletir com vocês a respeito de alguns capítulos de Tessalonicenses, hoje, amanhã e depois, para que em oração e dependência do Senhor, Ele possa nos transformar a fim de que sejamos mais parecidos com aquela igreja que Ele espera que sejamos nesse mundo, a fim de que sejamos uma bênção para os outros, a fim de que a igreja agrade ao Senhor, a fim de que a igreja seja como uma cidade edificada sobre um monte e possa cumprir bem o seu papel na transformação, na glorificação do nome do Senhor, na pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É um capítulo primeiro, esse capítulo de 1 Tessalonicenses 1, e eu gostaria de lê-lo todo e depois nós voltamos e refletimos um pouco a respeito da mensagem dele e do contexto no qual ele foi escrito. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. E sem cessar, lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Voltando, portanto, ao versículo 1, nós lemos que essa epístola ela é escrita debaixo de a companhia de outras pessoas, no caso aqui Silvano e Timóteo. E Silvano muitas vezes é o mesmo nome dado para Silas. Isso fica mais claro quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos e a gente vê que durante a segunda viagem missionária de Paulo, que é quando ele passa por Tessalônica, quando ele planta a igreja em Tessalônica, quando ele foge de Tessalônica por causa da perseguição e quando da Acaia, de Corinto mais propriamente dito, que era a capital da Acaia, ele escreve uma carta para os Tessalonicenses. A gente sabe que tudo isso aconteceu durante a sua segunda viagem missionária. Essa é a razão pela qual esta carta, junto da carta aos Gálatas, é uma das primeiras epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Essa daqui é uma das epístolas mais antigas do Novo Testamento, porque ela foi escrita durante a segunda viagem missionária de Paulo, onde ele experimentou a plantação da maioria das igrejas que ele plantou durante a sua vida. E é por isso que ele cita Paulo, e cita Silvano ou Silas, e Timóteo com ele. Silas que saiu de Antioquia da Síria para essa segunda viagem, e Timóteo que ele pegou no meio do caminho, que é quando ele conheceu Timóteo e passou a ser companheiro dele. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Saudação comum que ele faz em todas as igrejas. Logo no versículo 2, ele começa a dizer: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, verso 3 também, lembrando-nos diante de Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a versão de vocês esteja um pouco diferente da minha, não é?
A que vocês estão usando é essa daqui, revista atualizada, e eu estou na Nova Almeida atualizada, que é a última atualização dessa daqui. Mas basicamente é o mesmo texto. O que nós encontramos já logo nesse início são as expressões, melhor dizendo, de Paulo com relação àquela igreja. Ele tinha uma gratidão por aquela igreja. E aqui nós temos que lembrar que essa epístola foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Logo, é o próprio Espírito Santo de Deus dizendo que ele tem uma espécie de gratidão e de alegria por aquela igreja. Nós não encontramos aqui, como a gente encontra na epístola aos Gálatas, aos Coríntios, até aos Romanos, palavras duras ou de repreensão. Aqui não, aqui é só elogio. Nem mesmo a epístola aos Efésios, que era uma igreja privilegiada demais, na qual foram pastores o apóstolo Paulo, Apolo, o próprio Timóteo, o apóstolo João e tantos outros homens de Deus, mas ainda assim tinha repreensão. Tessalônica não. Não que fosse uma igreja pura, perfeita, imaculada, sem mancha nem ruga, como aquela que será apresentada diante de Deus Pai um dia, mas era uma igreja que havia recebido a palavra, mas havia a recebido com um poder, como a gente leu agora há pouco. E isso fez a diferença na vida deles, porque ao receberem a palavra, mas não terem-na recebido apenas intelectualmente, mas com o Espírito que poderosamente transformou seus corações, isso fez com que essa igreja fosse um sinal, um exemplo para todas as demais igrejas em todo aquele estado, que era o estado macedônico, que era aquilo que à época chamavam de província. Hoje a gente chama de estado, por exemplo, o estado do Sergipe, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo e as suas capitais. Havia naquela época, no grande Império Romano, vários estados também, que eles chamavam de províncias, e uma das mais importantes era a província da Macedônia, e Tessalônica era uma das principais cidades. Havia a província da Acaia, que era uma das mais importantes, falando de comércio internacional e também de comércio marítimo, era a província da Acaia, cuja cidade capital era qual? Vocês lembram? Corinto, de onde Paulo escreve essa epístola. Logo, Paulo está dizendo aqui que tanto na Acaia quanto na Macedônia, em dois estados do grande Império Romano, a fama daquela pequenina e recém-nascida igreja era conhecida. Por isso ele está dizendo: eu tenho uma gratidão enorme com relação a vocês. No verso 2 ele diz: fazendo menção de vocês nas minhas orações, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, aí no verso 3 ele destaca algumas coisas que são importantes. Quando ele diz que ele via a operosidade da fé, ou seja, não era apenas uma fé guardada na mente, mas aquilo que foi ensinado era claramente visto no dia a dia das pessoas. Havia também a abnegação do vosso amor, ou seja, além deles colocarem em prática tudo aquilo que eles receberam, eles se negavam, se autonegavam, se abnegavam em prol de outras pessoas, provando que eles tinham no coração o mesmo que Jesus de Nazaré tinha, provando que eles haviam sido transformados pelo Espírito, e a prova disso é que eles não apenas amavam a Deus, mas ao próximo, como eles amavam a si mesmos. E a terceira era a firmeza da vossa esperança. E esse tema será abordado várias vezes em outros pontos nessa epístola, e ligando o assunto da esperança, especialmente com a segunda vinda de Jesus. A esperança deles era que mesmo naqueles dias de perseguição e lutas, eles tinham a certeza de que o tempo deles nessa terra era o tempo de peregrinação. Eles não estavam aqui para sempre, eles não pertenciam a esse mundo, eles agora faziam parte de uma outra nação, de um outro povo, e eles caminhavam para uma nova terra e para um novo céu. Essa esperança é o que os fortalecia, enquanto eles caminhavam debaixo de lutas aqui. No verso 4, Paulo continua dizendo: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor e de vós. Aqui o apóstolo Paulo os relembra como é que o evangelho chegou ali entre eles. Vamos relembrar também? Abra comigo, por favor, lá em Atos 17, a sua Bíblia, para que a gente veja quando isto aconteceu. Isto que o apóstolo Paulo está mencionando aqui em 1 Tessalonicenses 1, acontecendo em Atos 17, a partir do versículo 1. Só para que nós recordemos, a segunda viagem missionária de Paulo é aquela na qual ele tem uma espécie de desavença com Barnabé.
por causa de João Marcos, o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. E essa desavença é porque na primeira viagem missionária o Marcos abandonou os dois, no meio do caminho. E Paulo percebeu que aquilo foi um erro grave de Marcos. Então, quando na segunda viagem o Barnabé quis chamar o primo dele de novo para a viagem, que é o Marcos, Paulo disse: olha, se ele for eu não vou, porque como é que a gente vai levar o rapaz que abandonou a gente no meio da viagem? E aí se a gente precisa dele, abandona a gente de novo, a gente errou uma vez, vai errar duas? Não, se ele for eu não vou. Aí o Barnabé tentou convencê-lo, não conseguiu, e aí a Bíblia diz que houve tal desavença entre os dois, que o Barnabé pegou o Marcos e foi para Creta e Chipre, e Paulo pegou o Silas, o tal do Silvano, e foi para as regiões mais ao norte, onde eles haviam passado na primeira viagem missionária, para revisitar algumas igrejas e plantar outras. E assim então começa a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele sobe até aquilo que hoje seria o sul da Turquia. Ele começa naquela região da Ásia Menor, e um pouco mais acima também a Galácia, onde ele passa por Listra, Derbe, é apedrejado, é perseguido, é dado como morto, se levanta, sai da cidade, vai para Icônio, para Antioquia da Psídia. Tem aquele sonho quando deseja passar pela Bitínia, e aí aparece um varão macedônico, lembra? Dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí então ele dá uma volta enorme, passando pela Trácia, Bitínia, Ponto, dando a volta pelo alto do mar Egeu, chegando a Macedônia, a atual Grécia. E aí então ele chega, passando ali por Apolônia, Anfípolis, e desce até a cidade de Tessalônica. Quando ele chega na cidade de Tessalônica, por causa de uma visão que ele recebe lá atrás, ele passou por Filipos também, a outra cidade onde ele foi muito perseguido, onde depois de ter feito alguns milagres e ter começado a igreja ali, ele foi preso, levado para o centro da cidade, lá em Filipos. Antes de chegar em Tessalônica, tiraram toda a roupa dele e de Silas, bateram neles dois e levaram-nos acorrentados e nus praticamente para a cadeia da cidade. E eles estavam todos cheios de hematomas, todos cheios de feridos. No frio daquela madrugada, o que eles fizeram? Cantaram ao Senhor. E perto da meia-noite, os dois com o corpo dolorido estavam cantando. E aí acontece aquele terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro quer se matar, Paulo grita para ele não fazer aquilo, Paulo evangeliza o rapaz, o cara se converte, vai para a casa dele, batiza ele e a família, volta para a cadeia, no outro dia sai da cidade. Isso tudo na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, antes de chegar em Tessalônica, ele passou por 3 grandes perseguições: cadeia, apedrejamento, promessa de morte. Quando ele chega em Tessalônica, em Atos 17, a partir do verso 1, nós lemos assim, eu vou ler junto com a versão de vocês, a gente vai ler até o verso 10. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, 21 dias, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas dos judeus, a sinagoga dos judeus. Para pensar no que Paulo está fazendo aqui. Quando a gente olha um pouco antes, como por exemplo do capítulo 16, a gente vê que dos versos, capítulo 16, a partir do versículo 19, Paulo está sendo açoitado e está sendo preso. Quando ele sai dali, ele vai para Tessalônica. Um pouco antes, antes deles chegarem em Filipos, eles
têm essa visão e passam por todas as experiências que eles passam, inclusive durante a primeira viagem missionária, quando ele, na cidade de Listra, é apedrejado e dado como morto, ele repassou pela cidade de Listra durante essa segunda viagem missionária. O mesmo acontece em Antioquia da Psídia, a gente vê isso no capítulo 13, a partir do versículo 48, toda essa região. Portanto, quando Paulo, na segunda viagem missionária, ele passa por Antioquia da Psídia, capítulo 13, a partir do verso 48, ele passa também por Icônio, onde também um movimento, a gente vê isso no 14:5, de judeus e gentios quiseram maltratar e apedrejar Paulo. Ele sai de lá, vai para Listra, lá ele é apedrejado, ele sai de lá, vai para Derbe, onde o pessoal segue o acompanhando para apedrejá-lo. Isso tudo até o final daquela primeira viagem. Na segunda viagem, a mesma coisa acontece. Só que agora em Tessalônica, quando alguns invadem a casa de Jason, tendo subornado algumas pessoas da multidão para que eles mentissem contra Paulo e Silas, e Timóteo, que já estava acompanhando eles naquela viagem, dizendo que eles pregavam coisas erradas que eram contra o império e contra o César, contra o imperador. E uma multidão invadiu a casa de Jason. E aqui o texto diz, em Atos 17, que Paulo e Silas não foram encontrados lá. E em Atos 17, no versículo 6, diz que eles arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, dizendo: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aqui onde? Em Tessalônica. Portanto, foram nesses 21 dias, nessas 3 semanas em que Paulo esteve em Tessalônica, em que ele pregava aos sábados na sinagoga, em que todas essas pessoas se converteram e a igreja nasceu. Em meio de toda essa situação, se você puder voltar comigo agora lá para o 1 Tessalonicenses, o que nós encontramos nas palavras de Paulo introdutórias, no versículo 4, por exemplo, são que, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder. Porque durante o tempo em que Paulo esteve ali, embora Atos 17 não nos conte o que de fato ali aconteceu, mas sem dúvida, algo de poder experimental ali aconteceu, a ponto deles se lembrarem. Não foi apenas por meio de recursos de palavras, mas também por poder, no Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ou seja, quando o Evangelho chegou até eles, diz o verso 5, chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder. 3 semanas, 21 dias, nasceu uma igreja. A igreja mais elogiada do Novo Testamento. Por quê? Porque era uma igreja governada e dirigida pela palavra de Deus. Hoje em dia há tantas coisas que governam igrejas, tantas coisas que dirigem a mente das igrejas, tantas coisas que dirigem as mentes dos líderes, dos pastores, das pessoas que de alguma forma estão sobre o povo de Deus, com a responsabilidade de alimentá-los, de ensiná-los, de conduzi-los, de levar o rebanho. Tantas vontades, tantos sonhos, tantos planos, tantos projetos que estão no coração dos líderes, mas que não estão na mente nem no coração de Deus. É por isso que muitas vezes para essas pessoas o Evangelho chega em palavras, mas não em poder, porque embora haja um plano, haja um ministério, não há do Espírito de Deus ali. Porque quem conduz aquele ministério é aquele homem e não o Espírito Santo de Deus. E aí então as palavras se tornam as palavras humanas e não as palavras que vêm do Espírito Santo de Deus. Os planos, as festas, os eventos, as programações, as liturgias, as pregações e tudo mais que é feito baseado em uma ideia bem intencionada, ou em uma ideia vista em outra igreja onde deu certo e eu trago para cá. Mas não houve alguém que me apareceu e diga, sai daí e vai para lá. Não faça isso, faça assado. Não há comunhão com Deus, a ponto de, como Paulo experimentou, quando uma clara direção de Deus a ele foi dada, para que ele fosse para Tessalônica, não é dada para muitos homens de Deus. A gente vai plantar uma igreja no bairro tal, vamos.
que a gente vai fazer? Vamos fazer um censo primeiro lá naquele bairro. Vamos fazer um mapeamento daquele bairro. Vamos imprimir literatura. Vamos fazer cartaz. Vamos arregimentar os jovens. Vamos trazer alguém para fazer um treinamento. Vamos fazer um movimento. Vamos alugar carro de som. E vamos fazer lá. Beleza, agora vamos orar. Vamos pedir para o Senhor abençoar aquilo que a gente vai fazer lá. Está errado isso. Porque será que Deus quer fazer algo lá? Muitas vezes nós tomamos a obra de Deus como se fosse a obra nossa na qual Deus ajuda. É a nossa obra que Deus vem depois para abençoar. Mas não é assim que tem que ser. Não foi assim que a igreja em Tessalônica nasceu. Ela nasceu porque primeiro o Espírito Santo disse para a igreja em Antioquia da Síria: me separem Paulo e Barnabé que eu quero enviá-los. Segundo lugar, quando o Espírito disse a Paulo: passa a Macedônia, por meio de um sonho que ele teve. Isso não significa que o Senhor tem que se revelar a nós sempre em sonhos, ou por meio de uma visão. Deus tem muitos meios para falar com o seu povo, principalmente por meio de sua palavra. Porque quando Paulo chegou lá em Tessalônica, me encontre um lugar onde ele tenha dito: eu estou aqui porque eu tive uma visão, eu estou aqui porque eu tive uma experiência com Deus. Estava eu sonhando, me apareceu um homem e disse: venha para Macedônia. Paulo não falou nada disso lá em Tessalônica, porque ele não estava lá para falar da experiência dele, ele não estava lá para falar do sonho dele, ele estava lá para pregar a palavra de Deus. Por isso que ele disse que quando o evangelho chegou lá, chegou em palavra, tão somente em palavra e em poder. E esse poder vem porque Paulo tinha um coração submisso à direção do Espírito. Primeiro eles oravam, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Claro que tem, mas primeiro vai orar. Mas aí a gente tem que fazer alguma coisa. Calma, você vai fazer. Mas primeiro você vai fazer aquilo que você não faz nunca, que é orar. Você vai orar primeiro, sentar, acalmar, ajoelhar. E aí você vai observar a terra. E aí então você vai perceber onde o Senhor está querendo plantar. Direcionamentos que o Espírito de Deus vai dar, como Ele sempre deu e ainda tem dado ao longo da sua história para o seu povo. De repente, a gente sonhou com aquele bairro A, mas do bairro J, apareceu na igreja do nada uma família que aí se converteu. E aí do nada uma outra família daquele bairro que veio e também se converteu. E essa segunda família convidou uma terceira que também é do bairro e ela se converteu e com ela mais um monte de pessoas. Será que Deus não está mostrando que Ele quer fazer alguma coisa naquela região da cidade? Talvez Ele queira fazer isso por meio de nós, pelo fato dessas famílias terem vindo justamente para cá? Perceber onde Deus tem agido, perceber as necessidades, é isso que Paulo vê, é isso que Paulo entende como direção. E quando ele começa o seu ministério em Tessalônica, ele começa debaixo do Espírito e no Espírito Santo, como a gente vê no verso 5. No verso 6 a gente lê: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Verso 7 também: assim, ou de sorte, que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Voltem para o verso 6 comigo. Lembra que em outras epístolas, Paulo tem que dizer isso: sejam meus imitadores. Irmãos, olhai para o exemplo dos apóstolos e imitai os passos daqueles que vieram antes de vós. Aquilo Paulo não pede nada, ele fala: eu sei que vocês se tornaram nossos imitadores, ele não tem nem que pedir. O Senhor havia transformado de tal forma aquelas vidas, que por 21 dias que ali ele pregou tão somente a palavra fez com que aquelas pessoas se tornassem imitadoras dos apóstolos. A imitação é aquilo que a gente chama hoje de discipulado. A palavra de discipulado não está na Bíblia. Você não encontra a palavra, você encontra discípulo. Mas discipulado não está na Bíblia. A palavra mais próxima de discipulado que nós temos na Escritura é a palavra imitação. Porque isso é fazer um discípulo. Não é simplesmente fazer um estudo com a pessoa, mas é fazer com que aquela pessoa seja um exemplo do que você é. Ela vai imitar o seu jeito de falar, ela vai imitar o seu jeito de negociar, vai imitar o seu jeito de tratar pessoas, e aí então você tem um discípulo. Aqui Paulo está dizendo que eles se tornaram seus discípulos, quando diz que eles se tornaram seus imitadores deles, nossos, e do Senhor, quando vocês receberam o quê? A palavra. É ela que faz toda a diferença. É ela. Posto que em meio a muita tribulação,
com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, Paulo os lembra que aqueles 21 dias entre os Tessalonicenses não foram fáceis, foram dias de tribulação. Paulo teve que sair de Tessalônica fugido, depois de terem invadido a casa de Jason. E ele saiu de Tessalônica e foi para onde? A gente viu no versículo 10, lá de Atos 17. Bereia. Chegando em Bereia, ele pregou, começou a pregar, e o que aconteceu lá em Bereia? Chegou pessoas para também perseguir Paulo, saiu de lá e foi para Atenas. Quando chega em Atenas, ele tem a oportunidade de pregar, esperando Silas e Timóteo chegarem, lá de Bereia e de Tessalônica. Paulo foi na frente. Mas aí quando a coisa começou a ficar meio estranha, ele atravessou o braço de mar e foi para Corinto, já na região da Acaia. Corinto e Atenas são praticamente vizinhas, estados vizinhos, províncias vizinhas. E então, depois de um tempo, o próprio Timóteo chega lá em Corinto, dando notícias dos Tessalonicenses. E aí então o apóstolo Paulo escreve essa carta, dando algumas orientações depois de Timóteo ter chegado. E ele diz que ele está muito feliz com aquilo que ele ouviu a respeito dos Tessalonicenses. No versículo 7 ele diz: vocês se tornaram, sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vocês podem ter certeza que a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja muito menor do que essa. Muito menor do que essa. E era uma igreja na qual estavam menos pessoas do que estão aqui hoje à noite sentadas. Mas eles imitavam Jesus em tudo que faziam. Havia palavra na vida deles, e por isso havia poder na vida deles. Isso fez com que a fama daquele pequeno grupo recém-nascido ficasse conhecida em 2 grandes estados, vizinhos à capital, Roma. 2 estados que não estavam nos confins do Império Romano, mas que estavam ali, do lado da grande capital do Império, que estavam ali no coração do antigo Império, o Império Grego, que só foi suplantado pelo próprio Império Romano. Todo o Império Grego e a sua glória e seu conhecimento nasceram justamente ali, na Macedônia, de onde saiu Filipe, o macedônico, e depois dele o seu filho, Alexandre o Grande, para conquistarem o mundo. Da Macedônia para a Acaia, da Acaia para o Oriente, e do Oriente para os livros de história que a gente estuda até hoje. E depois o Império Romano. E ali o Senhor salvou vidas. E essas vidas estavam fazendo diferença. No verso 8 nós lemos: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Não seria maravilhoso se nós ouvíssemos isso a nosso respeito? De vocês tem se repercutido a palavra de Deus, a palavra de Deus tem sido repercutida através de vocês, não só em Alagoas e na Bahia, são os estados vizinhos, né? Mas em toda parte se divulga a fé, a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos a necessidade de acrescentar coisa alguma. Ou seja, eu nem preciso passar mais nem no Sergipe, nem no Alagoas e nem na Bahia, porque vocês são de tal forma imitadores nossos e do Senhor Jesus, que eu só estou mandando essa carta para dizer: oi, eu dou graças a Deus por vocês, continuem firmes nessa esperança que é a esperança de vocês, porque vocês foram transformados pela palavra e pelo poder. A palavra habitou ricamente no coração de vocês, e agora a palavra se repercute através de vocês. Ela entrou, transformou, e agora ela sai deles para transformar. Na mente de Paulo, a palavra de Deus é a grande responsável por toda a transformação, e que dava não só direção e governo para aquela igreja, mas também luz, graça, testemunho, repercussão em todo o mundo. No verso 9 nós lemos: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, gente, 21 dias só, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, verso 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus,
que nos livra da ira vindoura. Esses 2 últimos versículos deixam claro para nós, versos 9 e 10, que nestes lugares, o conhecimento que tem chegado por meio destas pessoas de Tessalônica envolvia inclusive notícias relacionadas ou mensagens relacionadas à segunda vinda do Senhor Jesus, à ressurreição dos mortos e aquele grande livramento da ira vindoura que também estamos para receber por ocasião da segunda vinda do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se repercute entre as pessoas como vocês, versículo 9, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, quando vocês deixaram os ídolos. Tudo isso em 21 dias. Isso porque o poder estava em Paulo? Não. Isso porque Paulo chegou em Tessalônica por causa de uma direção do Espírito Santo de Deus. E a direção que o Espírito Santo de Deus deu a Paulo, e é a mesma que ele dá a todos nós hoje ainda, é: pregue a palavra, leia a palavra, repercuta a palavra, porque é por meio dela, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder virá para transformar as pessoas. Não é isso que a gente lê lá em Romanos capítulo 1? Quando Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o poder de Deus para a salvação? O Evangelho, a palavra, é o poder de Deus para a transformação, para a salvação. Uma igreja governada pela palavra sempre será uma igreja que abençoa e que é abençoada. E mais, sempre será uma igreja que, em meio a perseguições e a lutas e tribulações, sentirá paz e, por causa dessa bendita esperança a respeito da segunda vinda de Jesus. Algo que estava bem forte no coração deles e que talvez fosse a única preocupação do apóstolo Paulo com relação a eles era: será que eles vão durar alguns meses? Porque durante 21 dias algo maravilhoso aconteceu na vida desse povo. Esse pessoal se converteu, eles deixaram os ídolos, eles foram transformados pelo poder da palavra de Deus, agora estão dando testemunho em tudo quanto é canto, estão querendo prender esse pessoal, já invadiram a casa do Jason, que era provavelmente onde a igreja de Tessalônica se reunia. Ele teve que pagar fiança para poder não ser preso e nem ser açoitado em praça pública. Fizeram falsas acusações contra eles. Até quando esse pessoal vai permanecer firme? E se eles continuarem a levantar falsas informações? E se algum deles for preso? E se eles ficarem sabendo que eu fui preso? E na hora que começarem a matar um e matar outro, será que eles vão continuar firmes? Para pensar se não é a mesma dificuldade que a gente tem nos nossos dias, quando a gente encontra pessoas que, depois de receberem a palavra, se converterem ao Senhor Jesus, essas pessoas elas acabam passando por algumas tribulações. E por causa dessas tribulações, elas deixam a palavra de lado, elas deixam a vida de oração, elas deixam a congregação, deixam de se reunir, deixam a vida de igreja, a comunhão dos santos, por causa de problema, por causa de tribulação, por causa de lutas que elas estão atravessando na vida. Paulo talvez tivesse no seu coração o medo, o anseio de que aquelas pessoas em Tessalônica deixassem o caminho por causa dos problemas. Assim como ainda hoje o Senhor sabe que muitos de nós pode se afastar dele quando também somos sobrecarregados de problemas. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir na igreja, estou com muito problema, estou com um mundo de coisas para resolver, minha cabeça não consegue nem... Eu vou lá na igreja fazer o quê? Eu entro na igreja, o pastor começa a falar, eu começo a lembrar das contas que eu tenho que pagar. Os irmãos começam a cantar, eu não consigo cantar porque eu lembro do problema na empresa que eu tenho que resolver. Ou de outro problema que eu tenho que tratar. Não dá. É justamente este problema que agora você está a enfrentar, que deve te levar à lembrança da bendita esperança de que esse mundo é apenas uma peregrinação. É justamente nesse momento que mais você deveria vir, ler, orar, buscar. É quando nós estamos passando pelo fogo que nós temos que clamar para que o Senhor envie aquele quarto homem que entrou na fornalha junto com os amigos de Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram condenados à fornalha ardente, condenados à morte, por não se curvarem ao ídolo que Nabucodonosor levantou.
Quando nós dizemos não para o pecado e atravessamos o fogo da provação, o quarto homem está conosco. O Senhor Jesus está conosco. Os anjos do Senhor estão conosco. Mas é justamente nessa hora que a maioria abandona. O apóstolo Paulo vai falar várias vezes aqui nessa epístola, e é o tom de suas palavras nos versos 9 e 10. Fiquem firmes, se lembrem da esperança de vocês. Ele já havia dito a respeito da esperança no versículo 3, quando ele disse sobre a firmeza da esperança que eles tinham. Então é como se ele dissesse, olha, vocês têm uma esperança que é firme, a firmeza da vossa esperança, mas não tem nenhum mês que vocês estão firmes nessa esperança. E Paulo poderia dizer, ele não disse, mas ele poderia dizer, eu tenho experiência de que tem gente que se converte, e depois de 3 meses, 4 meses, quando começa a ter problema, não tem mais esperança nenhuma, não acredita mais em nada e fica longe de tudo, da igreja, de Deus, de todo mundo. Então que essa firmeza que está no coração de vocês, possa permanecer aí. Eu creio, meus irmãos, aplicando este capítulo para a nossa vida, que o que o Senhor quer nos ensinar, por meio do capítulo 1, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é que nós também devemos nos dar a palavra, devemos abrir a palavra, devemos ler a palavra, devemos olhar para a palavra, devemos nos alimentar da palavra, para que então, por meio do poder de Deus que nela habita, sejamos santificados, sejamos transformados, sejamos cheios de poder para testemunhar, sejamos cheios de poder para repercutir essa palavra para aqueles com quem nós convivemos, para que também a nossa fé não seja apenas de cabeça, mas que seja uma fé que seja vista em obras, na operosidade, naquilo que a gente faz no dia a dia. Para que também o amor, como ele cita no versículo 3, não seja apenas de palavra, mas seja algo visto na nossa dedicação, na nossa abnegação pelo outro. Para que a igreja seja vista não apenas como mais uma associação religiosa, como muitas que existem na cidade, mas para que a igreja de Jesus Cristo nesse mundo seja vista como uma comunidade de pessoas diferentes, abnegadas, que não são egoístas, pessoas que vivem aquilo que falam e aquilo que creem, e pessoas que possuem uma esperança no coração que não se encontra em nenhum lugar, e que por causa dessa esperança que eles têm no coração, essas pessoas possuem uma paz que ninguém consegue entender, a ponto de, mesmo em meio a perseguições e tribulações, elas continuam firmes. Mesmo em meio a lutas e problemas e aflições e angústias, as pessoas que convivem com elas ainda as veem tendo paz. E ninguém entende de onde vem essa paz. As pessoas dizem, se eu estivesse no teu lugar eu já tinha me desesperado faz tempo. Se eu estivesse no teu lugar eu já tinha arrancado todos os cabelos da minha cabeça, para aqueles que têm cabelo para arrancar. Se eu estivesse no seu lugar eu já tinha sumido. Mas você está bem, eu te vejo em paz. Como é que você consegue ficar bem? Que remédio que você toma? Mas você sabe de onde vem essa paz. Você sabe que é algo que vai além de uma simples calma. É algo que vai além de um simples acalmar do coração e do espírito e da alma. Você sabe que é uma paz que traz consigo alegria. Lembra daquele hino? Se paz a mais doce eu puder desfrutar, ou se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Seja na felicidade, na paz, seja na dor, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Era desta paz que Paulo falava quando ele escreveu aos Tessalonicenses. Era esta paz que ele via nos irmãos de Tessalônica. E é esta paz que o Espírito Santo de Deus quer encher os nossos corações hoje também. Que possamos buscá-lo com toda a nossa fé, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, com toda a nossa abnegação, e querendo também que por meio das nossas vidas o Senhor seja conhecido, para que aquilo que lemos, ouvimos, cremos,
possa trazer firmeza para a nossa alma, paz que excede todo entendimento e que aponte sempre para aquele que é a razão da nossa paz.